18ª sessão ordinária da 18ª legislatura da 2ª sessão legislativa da Câmara Municipal de Vereadores de Capanema, Paraná. Hoje é dia 1º de junho de 2026. Boa tarde, nobres colegas, vereadores e vereadoras. Boa tarde. Sejam todos bem-vindos a mais uma sessão desta Casa Legislativa. Também cumprimento as pessoas que nos assistem nas redes sociais, estejam com a gente. Para dar início, convido a vereadora Ivone Silva, secretária da mesa, para iniciarmos. Então, vamos fazer a oração, o qual faremos em pé. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o de outrem. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 23 e 24. Nós, cristãos, podemos fazer qualquer coisa, tudo é permitido, mas por escolha própria decidimos fazer só aquilo que nos edifica, que agrada ao nosso Pai, pois sabemos que isto é o melhor para a nossa vida. Ainda que tenhamos a liberdade para fazer qualquer coisa, como extorquir, enganar, mentir, mas não o fazemos, pois sabemos que todas as escolhas têm suas consequências e preferimos praticar somente aquilo que é bom para nós. Esta é a sabedoria que vem de Deus para a nossa vida. Amém. Amém. Declaro aberta a presente sessão e solicito à secretária para que realize a chamada dos nobres edis. Vereadora Edna. Presente. Vereador André. Presente. Vereador Pibe. Presente. Vereador Edson. Vereador Serginho. Presente. Vereador Brizola. Presente. Vereador Gilmar. Presente. Vereadora Eduarda. Presente. Vereador Jean. Presidente Dirceu. Presente. Vereadora Ivone, presente. Justifico, então, a ausência do vereador Jean, que provavelmente, se ele conseguir, chega atrasado. E hoje pela manhã, entrando em contato com o Edson, ele disse que estava em compromisso e que não poderia se fazer presente. Provavelmente ainda continua no mesmo compromisso. Coloco o ato da sessão anterior em discussão. Não havendo ninguém a se manifestar, vou colocar em votação. Quem estiver favorável, permaneça como está. Quem for contra, levante-se. Aprovado. Passamos ao expediente do dia. Solicito à secretária a leitura das seguintes matérias. Convite da ACAF. Convite oficial. Ilustríssimo senhor Dirceu Alquieri, presidente da Câmara Municipal de Capanema, Paraná. A Associação Capanema Futsal, ACAF, por meio do projeto social Rumo à Vitória, tem a honra de convidar Vossa Excelência, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Capanema, Paraná, bem como todos os nobres vereadores, para participar do encontro oficial de apresentação do projeto social Rumo à Vitória. O encontro tem como objetivo apresentar as ações sociais e esportivas desenvolvidas junto às crianças, adolescentes e atletas do município,
bem como compartilhar metas, projetos futuros e fortalecer o compromisso com o esporte, a inclusão social e o desenvolvimento da comunidade capanemense. Data 3 de junho de 2026. Horário às 19h15. Local auditório da Sicredi Capanema, Paraná. A presença de Vossa Excelência e dos demais vereadores será motivo de grande honra para todos os envolvidos, reforçando o apoio do Poder Legislativo às iniciativas esportivas e sociais que impactam diretamente a vida de nossos jovens, atletas e famílias. Certos que podemos contar com a presença de Vossa Excelência e dos nobres vereadores, antecipamos nossos agradecimentos e renovamos votos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Marcos Odair Nós, presidente, Associação Capanema Futsal, ACAF. Ainda no expediente do dia, vamos ler a indicação número 35 do vereador André Dreves. Indicação número 35/2026. Autor, vereador André Dreves. Súmula. Indica o Poder Executivo Municipal a ampliação e adequação do sistema de iluminação pública na Rua Carinis, no acesso ao Instituto Federal do Paraná. Nos termos do artigo 136 do Regimento Interno desta Casa de Leis, o vereador que apresente, subscreve, submete à apreciação do plenário para que, após aprovada, seja encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal presente indicação. Justificativa. A presente indicação tem por finalidade sugerir ao Poder Executivo Municipal, por meio da Secretaria competente, a realização de melhorias no sistema de iluminação pública da Rua Cariris, especialmente no trecho do acesso ao Instituto Federal do Paraná, IFPR. Embora a referida via já possua iluminação em um dos lados, a estrutura existente não é suficiente para garantir a iluminação adequada em toda a extensão da rua, principalmente nas proximidades da entrada do campus. A deficiência na iluminação compromete a segurança de estudantes, professores, servidores e demais cidadãos que transitam pelo local, sobretudo no período noturno, considerando que diversos cursos e atividades são realizados à noite. Além disso, sugere-se a instalação de um poste de iluminação em frente ao acesso principal do Instituto, tendo em vista que atualmente a iluminação apenas de um lado da via, o que não atende de forma satisfatória à demanda existente. Desta forma, a presente indicação busca proporcionar mais segurança, acessibilidade e melhores condições de circulação para toda a comunidade escolar e para os moradores da região, contribuindo também para a valorização do espaço público e para o bem-estar da população. Passo Marcelena Pessan, 1º de junho de 2026, André Dreves, vereador do PT. Cumprimento o Miguelzinho que aqui está, seja bem-vindo, ele que trabalha na tributação. Havendo inscrição para o uso da tribuna, passo a palavra à vereadora Ivone. Obrigado, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas, vereadoras, vereadores, público aqui presente, que hoje na pessoa do Miguel, e a todos os servidores da casa e os que nos assistem pelas redes sociais. Estou aqui para falar do projeto de castrações, o Castra Mais Paraná 2, que acontecerá novamente em Capanema, dia 11 de junho, quinta-feira da próxima semana. Como eu tenho envolvimento em saúde única e devido a isso sou referência em Capanema na questão animal, consequentemente muito cobrada quando o assunto são animais errantes que perambulam pelas ruas, ou até mesmo aquelas pessoas que têm aquelas ninhadas em casa, regularmente me chamam e me pedem ajuda para doar esses filhotes. Em parceria com a administração municipal, o prefeito Neivor, a diretoria do DIBEA, a Secretaria de Saúde e o apoio da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente, tenho lutado muito pelo fim dos maus-tratos de cães e gatos e na certeza de que só conseguiremos resolver essa questão através de controle populacional, castrações contínuas e tenho conseguido a vinda de projetos que contemplam toda a população. Na próxima semana, dia 11 de junho, já é o 4º mutirão de castrações que teremos em Capanema, sendo o 3º do Castra Mais Paraná. Para essa data, teremos oferta de mais de 280 animais para serem castrados, e mantendo assim o equilíbrio da população animal, e com isso menos animais nas ruas em situação de abandono. Animais abandonados, além de maus tratos, é questão de saúde pública, pois os mesmos podem provocar acidentes, muitos deles graves,
atacar pessoas, crianças, provocar briga com outros cães, sujar calçadas e rasgar e espalhar lixo pelas ruas. E também podem ser carreadores de doenças de cunho zoonótico, aquelas que podem podem provocar doenças em seres humanos. E eu cito aqui a esporotricose, que em vários municípios já é uma situação preocupante. E pensando em tudo isso, estou sempre buscando auxílio e trazendo esses projetos para que possamos evitar problemas e termos o controle na população animal de Capanema. Lembrando que o Castra Mais Paraná 2 é um projeto acessível a toda a população, sem necessidade de comprovação de renda para castrar. Basta ter um gato, um cachorro, macho ou fêmea, fazer o RG no Simpatinhas com a conta GovBR e agendar a castração no Castra Mais Paraná 2 totalmente gratuita, tanto a castração, a medicação pós-operatória e a roupinha, inclusive cirúrgica. Nesse projeto, é custeado com emendas parlamentares do deputado federal delegado Matheus Laiola, em parceria com a Secretaria do Meio Ambiente. Então, para quem ainda não realizou sua inscrição ou não sabia, ainda restam algumas vagas para castração. Acontecerá em Capanema, dia 11 de junho, na quinta-feira da próxima semana, na Rua Coberta, centro de Capanema. Aproveitem e nos ajudem a manter a cidade em harmonia com o controle populacional de animais. Obrigada. Obrigado, Ivone. Havendo, então, inscrição, passo também a palavra ao vereador Pibe. Boa noite, presidente, nobres colegas vereadores, vereadoras, nosso amigo Miguelzinho. Bom que venha frequentemente, Miguel, importante. Então, presidente, como eu fiz um pedido novamente à CEINFRA, Secretaria, eu recebi a resposta do seu Jair Câncer, né? Pessoa, eu falo assim, secretaria que mais bem está andando. Se tivesse em cada secretaria um desses homens aqui, com certeza nosso município estaria bem melhor. Mas, enfim, isso aqui é uma resposta ao nosso vice-prefeito Júnior, onde ele espalhou no bairro que a obra lá parou por causa de mim. Então, aqui está a resposta. A resposta diz que o projeto só contemplava até ali. Então, sobre a extensão da obra, encontra-se em anexo aos projetos com todas as medidas. Motivação da interrupção, não houve interrupção. Não teve aditivo nem nova contratação. Pedi um espaço para o senhor só para explanar. Eu falei que ia buscar informações de outras formas, mas como o seu Jair Câncer é uma pessoa muito serena e correta, eu admiro muito o trabalho dele, tempo da RDZ também. Só quero agradecer ele por ele estar me passando a resposta, tá bom? Devolvo a palavra ao presidente. Obrigado, Pibe. Passamos para a ordem do dia. Leitura dos pareceres e primeira discussão e votação do projeto de lei ordinária número 17/2026. A secretária vai ler, então, os pareceres e a emenda do projeto. Comissão de Justiça e Redação. Parecer ao projeto de lei ordinário número 17/2026. Proposição. Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar operação de crédito com o Banco do Brasil S.A. e da outras providências. Autoria. Poder Executivo. Relatora. Edna Tavares. Parecer. Favorável à tramitação. Relatório. Trata-se de matéria de iniciativa privada do chefe do Poder Executivo Municipal, protocolada nesta Casa de Leis, sob o número 280/2026, em 18 de maio de 2026. A proposição tem por objetivo a autorização para a contratação de operação de crédito junto ao Banco do Brasil S.A., no valor de R$ 8 milhões, com a finalidade de viabilizar investimento em infraestrutura urbana, aquisição de equipamentos e melhoria de frota municipal, execução de obras de pavimentação e intervenções em estradas rurais e vicinais, bem como a construção e ampliação de equipamentos públicos nas áreas de educação, assistência social e desenvolvimento econômico, conforme justificativa apresentada pelo autor. A matéria tramita regularmente nesta comissão em conformidade com as disposições regimentais e legais aplicáveis. Parecer da comissão. Após a análise do projeto de lei em epígrafe, verifica-se que a proposição atende aos requisitos de legalidade, constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não foram identificados vícios
de iniciativa ou quaisquer óbices ou jurídicos à sua tramitação, encontrando-se o texto em conformidade com a legislação vigente e com as normas regimentais desta Casa. Observa-se ainda que a proposta visa promover investimentos relevantes para o desenvolvimento do município, especialmente nas áreas de infraestrutura, mobilidade, serviços públicos e atendimento às demandas da população. Diante do exposto, esta Comissão de Justiça e Redação manifesta-se favoravelmente à tramitação do projeto de lei. Passo Marcelina Pessão aos 25 dias do mês de maio de 2026. Eduarda Tórtora, presidente. Edna Tavares, relatora. Ivone Silva, secretária. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer ao projeto de lei ordinário número 17/2026. Proposição. Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar operação de crédito com o Banco do Brasil S.A. e da outras providências. Autoria. Executivo Municipal. Relator. André Drebes. Parecer. Favorável à tramitação. Relatório. De autoria do senhor Prefeito Municipal, em autoria do senhor Prefeito Municipal, Neivor Kessler, que visa obter autorização desta Casa Legislativa para a contratação de operação de crédito junto ao Banco do Brasil S.A., no valor de R$ 8 milhões destinados à realização de despesas de capital na forma de investimentos públicos. Conforme consta na justificativa apresentada pelo autor, a operação observará as disposições da lei e responsabilidade fiscal, bem como as orientações do Manual de Contabilidade aplicada ao setor público, destinando-se exclusivamente à formação, ampliação e melhoria do patrimônio público municipal, vedada sua utilização para custeio da máquina administrativa. O autor ressalta ainda que os recursos serão aplicados de forma gradual, observada a efetiva necessidade do Tesouro Municipal, considerando a evolução da arrecadação, a formalização dos convênios e o cronograma físico-financeiro de todos os empreendimentos, de modo a preservar o equilíbrio fiscal do município. A matéria foi encaminhada a esta comissão para análise nos aspectos orçamentários e financeiros, em conformidade com as disposições regimentais desta Casa de Leis. Parecer da comissão. Após análise da proposição, verifica-se que a matéria encontra-se em consonância com a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2026, a qual prevê a possibilidade de realização de operações de crédito dentro dos limites legais, respeitando os limites de endividamento do município, preservando o equilíbrio fiscal entre receitas e despesas. Constata-se igualmente que a operação pretendida está alinhada com a Lei de Responsabilidade Fiscal, especialmente no que se refere à sustentabilidade da dívida pública e à capacidade financeira do município. Conforme demonstrado no estudo contábil de 2026, emitido pelo setor de contabilidade do município e anexado ao projeto de lei, a situação fiscal do município apresenta-se favorável, inclusive com disponibilidade de caixa suficiente para suportar os compromissos decorrentes da operação de crédito pretendida. Diante da análise dos aspectos financeiros e orçamentários, esta comissão entende que o projeto de lei atende aos requisitos legais e fiscais pertinentes, demonstrando viabilidade econômica, adequação orçamentária e interesse público. Assim, esta comissão manifesta-se favoravelmente à tramitação do presente projeto de lei, por estar em conformidade com as normas de finanças públicas e contribuir para o desenvolvimento do município. Passo Marcelina Pessão aos 26 dias do mês de maio de 2026. André Drebes, relator. Jeane Nardim, presidente. Eduarda Tórtora, secretária. A proposição, então, autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar a operação de crédito com o Banco do Brasil S.A. e da outras providências. Coloco em discussão o projeto de lei, então, lei ordinária número 17. Com a palavra, o vereador Pibe. Obrigado, presidente. Como o projeto menciona ali sobre a frota da garagem, pelo que eu sei, o Estado mandou 3 milhões e meio para comprar equipamentos para a frota da garagem, né? Esse projeto, eu seria favorável se incluísse fazer um asfalto na Ressaca, onde o pessoal pede muito, da Veneza até a Santa Ana, onde ficou um compromisso que até mesmo o prefeito foi e fez compromisso com eles lá, que me passaram. Ninguém comenta sobre finalizar esse local. São Francisco também tem um pedaço muito ruim. Como Carmo, do Carmo até
Lajeado Grande foi contemplado já, Marechal. Então, eu gostaria que acrescentasse esses locais, né? Seria interessante também. Eu acho que não é necessário também fazer mais um empréstimo. Há pouco tempo a gente fez há 20 dias a gente fez um de 3.300, 3.300.000, né? E sendo que nosso orçamento aumentou em mais de 1 milhão. E agora, lembrando só, como a gente fez foi ver esse projeto de lei, incrementando a cobrança do lixo na água, eu estava fazendo uma análise aí, se for de 7 a 8 mil residências em Capanema, R$ 30, 3,8 são 24. São 240 mil por mês que entra, só da água. Da água, entre aspas, que está incluído junto o lixo junto na água. Então, acho que nosso município não precisa se endividar tanto. Tem recurso do Estado, tem recurso federal, asfaltos, pelo que mencionaram vários vereadores aqui, o Estado está mandando muito, federal também. Então, eu acho que não é necessário. Há 20 dias a gente aprovou um de 3.300, fui favorável e acho necessário. Agora, esse aqui, com todo esse nosso orçamento, hoje que o município tem, mais de 1 milhão, 11 milhões e meio mensal, 12 milhões, se eu não me engano, é muito dinheiro, né? Bem mais que, menciono tanto o mandato anterior, mas bem mais que o mandato anterior. Eu vou me posicionar contrário sobre esse financiamento, presidente. Devolvo a palavra. Obrigado, PIB. Continua a discussão. Com a palavra a vereadora Eduarda. Oi. Obrigado, presidente. Boa noite, minhas nobres colegas vereadoras, vereadores. Obrigado também aos colaboradores da casa, Miguelzinho, obrigado pela presença. E também as pessoas que nos assistem pelas redes sociais. Bom, projeto este que eu considero polêmico por ser um valor que nós estamos nos referindo a 8 milhões de reais. Mas gostaria de ressaltar aqui que o prefeito municipal veio até esta Casa de Leis para explanar o porquê o pedido, né, desse projeto de lei, o porquê desses 8 milhões. Começando pela parte, isso estou falando por mim, tá bom? Começando pela parte de que não foi chutado assim, vamos pegar 8 milhões. Esse valor, ele foi contabilizado através de quanto seria necessário para termos através dos projetos. Então, a contrapartida seria de 8 milhões. Então, recentemente, se a gente for analisar, Capanema conquistou um pacote aí de investimento de 43,5 milhões, sendo o maior da história aqui do nosso município. São recursos esses que vão transformar a realidade aí de muitas comunidades e atender demandas que muito tempo o povo está esperando. Então, a gente pode destacar muitas obras e investimentos que estão sendo feitos já, mas também previstos. Dentre eles, Trevo da Santa Bárbara. Eu sei que ele está parado no momento, mas já começaram a execução. Construção de nova creche, reforma de unidade básica de saúde do São Cristóvão, construção de barracão industrial, ampliação do centro-dia, além também do programa Asfalto Novo Vida Nova, temos o lote 1, lote 2, diversas prioridades, que, inclusive muitas destas que estão inclusas no programa Asfalto Novo Vida Nova, eu fiz indicações aqui pedindo por elas, né, para ter o asfalto nessas devidas ruas. Então, contemplará diversas ruas com pavimentação e melhorias na infraestrutura. E também a gente não pode parar aí, aliás, a gente deve parar e analisar que Capanema ela não está estagnada, né? Ela está andando, ela está desenvolvendo, e a gente pode citar coisas que já foram feitas, como a Guairacás, desde 7 de setembro, até onde iniciou o TST, que é o tratamento superficial triplo, a popular asfalto frio, né? Dionísio Vons, desde a Independência até Tamoios na Coagro, Guairacás, desde a Cerâmica Pasquale até a Avenida Parigol de Souza, Alagoas, desde o Parque de Exposições até o início da descida do Machados Clube. Também foram calçadas partes das ruas Maranhão, Hermínio Kramer, no bairro São Cristóvão, o asfalto da linha Gaúcha, que já foi concluído. Também o asfalto de 4,2 quilômetros na linha rio-grandense, a Avenida Paraná, que está já em execução. E a gente para pensar aí que já estão 20 anos pedindo por esta avenida, né?
Rua Maranhão, entre a Avenida Independência e o estádio, em seguida, que acredito que após estas obras também vão ser feitos. Trecho de asfalto entre a BR-163 até a Ponte do São Pedro, alargamento da Ponte do Lajeado Grande, que também está em obra. Então, essas foram algumas das obras feitas no nosso município. E aí não para por aí. Atualmente, Capanema soma um valor de 138 milhões em projetos com recursos que estão em processo de análise e tramitação junto ao governo do estado. Então, são esses projetos importantes, têm um grande potencial de serem conveniados. Então, é uma probabilidade, não estou dizendo que já estão conveniados, mas que representam aí mais desenvolvimento, qualidade de vida e também oportunidade para a nossa população. E é justamente por este motivo que nós precisamos ter responsabilidade e planejamento. Para que esses recursos possam efetivamente sair do papel, é necessário a contrapartida. E quem paga a contrapartida é o executivo. Então, sem essa contrapartida, não é possível que os projetos sejam feitos. Então, nós, quanto vereadores, toda semana a gente está aqui indicando, pedindo, levando demanda para o executivo. Então, é importante, quando conquistar esses recursos, garantir que o município já esteja preparado para receber. Porque o pessoal lá de cima também pede. E aí, o município está preparado para receber? Se vocês têm mesmo, né, para investir, para dar contrapartida? Então, eu falei já no projeto passado, quando pediram 3.350.000, que me agrada muito quando vem falando aonde que vai ser investido o dinheiro. Nesse projeto não veio, mas, como falei no início, o Neivor esteve aqui, nos explicou, e por este motivo eu vou votar favorável. Porque acredito que, além da gente estar aqui indicando e tudo mais, para o projeto sair do papel, a gente precisa estar calçado quando esse investimento vir para o nosso município. Obrigado, presidente. Obrigado, Eduarda. Continua a discussão. Com a palavra o vereador Serginho. Obrigado, presidente. Eu acho que é um projeto um pouco polêmico. Na minha avaliação, após os fatos do Ortigara, que tem a mala do Estado do Paraná, dizer que o Estado não vai atender às demandas dos municípios, grande parte das demandas. Na minha avaliação, nós temos que essa casa que aprovou, não com o meu voto, do voto da maioria da população, de dentro dessa casa, 14 milhões e meio da Odebrecht. É recurso livre. Esse recurso nem o governo teve, de 29 derem a uma empresa de São Paulo 14 milhões e meio. Então, se o município precisa de tanto dinheiro assim, o município não pode dar dinheiro para uma empresa lá de São Paulo. Você me desculpe, os pares da casa aqui que votaram favorável. No mandato do Belé, o Belé pegou o quê? 11 milhões em 8 anos. Ficou uns 3. Você gastou 8. Então, o nosso povo agora está liberando aqui mais 8 milhões. 3.300, mais, vamos dizer que 3 do Belé, vamos dizer 14 milhões a casa está liberando. Em 1 ano e 5 meses. Em 1 ano e 5 meses, essa Casa de Lei está fazendo um endividamento desse município fora de sério. Eu não sei se não tem conhecimento da questão de o que é 1 milhão, o que está acontecendo. Esses projetos, nós temos um projeto com grandes problemas de não vir para o nosso município. Não fui eu que falei. Quem falou foi o Ortigara, que cuida, que é o ministro da Fazenda do Estado do Paraná. Então, na verdade, tipo assim, essa tem que ser uma avaliação que nós temos que fazer. Se nós pegar 14 milhões e meio, com 6, que ficou do Belém, mais 3, vamos dizer 6 milhões, e 8, vai dar 28 milhões de recurso livre. 28 milhões de recurso livre. Se nós não aprovar esses 8 milhões, o governo teria 6 milhões, com 14,5, ele teria 20 milhões e meio de recurso livre. Com 20 milhões, ele pode atender uma demanda de 200 milhões em projeto, dando 10% ao governo. O governo teria os 14,5 com 6, que dá os 20 milhões, a contrapartida é 10%, são 200 mil em projeto, 200 milhões em projeto. Então, não estou entendendo esses 8 milhões aqui de empréstimo
que a casa aqui está eufórico para aprovar. Eu vejo que nós temos que ter um pouco de cuidado nas questão da organização do município e do endividamento. Não sei, o financiamento diz que tem condições de pagar. Mas e se entrar uma rescisão financeira dentro dos estados que não tem os recolhimentos como é para devir? Mas depois vai faltar recursos para a saúde, vai faltar recursos para a educação, vai faltar... E daí? Então são coisas que nós temos que analisar. No mandato da Lindamir, quanto que foi liberado? Muito pouco recurso. O mandato do Belé foi gastado aqui uns 8, 9. Agora nós estamos então aqui, além, porque o recurso livre dos 14 milhões e meio, que nós estamos falando aqui, que é da usina, ele vai dar 17 milhões, né? O juro. Então, ele vai passar de 30 milhões com esse financiamento que o pessoal está falando aqui, que está fazendo. E eu digo assim, não quero ser pessimista, tomara que eu esteja enganado. Mas depois do depoimento do cara, do governador aqui, se vier metade dos recursos que tem empenhado hoje, que dizem que está assinado, se não tem recurso, o que veio até as eleições veio, o que não veio, não vem mais. Não adianta se iludir. Então nós temos que ter os pés no chão para pensar numa próxima gestão. De repente pode ser o mesmo prefeito que vai estar lá, de repente pode estar sentado algum de nós aqui lá como prefeito com esse pepino na mão. Então nós temos que analisar. A vida pública, ela não é assim, né? Eu sou contrário a esse projeto, na verdade, na minha forma de pensar, é um momento em que nós devemos esperar um pouco. Não faz 15 dias que nós aprovamos 3 milhões e 300. Com mais 3 milhões praticamente que tinha, são 6. Com 14,5 são 20. Né? É recurso livre. Não é essa a fala que eu estou vendo aqui que precisa ter para as contrapartidas. Nós não temos 200 milhões de recurso. Se fosse 10%, nós teríamos para concluir sem esse projeto dos 8 milhões. Então, sou contrário, estou pensando firmemente, vamos dizer assim, na condução desse processo aqui, que a Câmara está sendo negligência na questão desse mandato dos vereadores que estão fazendo aqui dentro dessa Casa de Lei. Nós estamos muito eufóricos. Tem que ter um pouco mais o coração, o pensamento da população capremense do futuro. Não sei se a gestão segue, né? Depois desse mandato, o outro prefeito vai sentar ali, mas com certeza, se eu precisar amanhã depois de ter um medicamento, eu queria ter no posto de saúde e não simplesmente como já está hoje, com dificuldade dos medicamentos na área de saúde, que não é pouco. O Gilmar trabalha no setor, sabe da dificuldade que tem lá. Então, vamos dizer assim, nós tirar do povo pobre e colocar em empresa e asfalto, isso e aquilo, aquele outro. Então, nós temos que pensar com o coração. O maior patrimônio do nosso município é o povo, é as famílias, é os nossos municípios. E eu não estou vendo esse governo com olhares bons para esse lado. Eu vou à palavra e sou contrário ao empréstimo dos 8 milhões. Obrigado, Serginho. Com a palavra, o vereador André. Obrigado, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas, aos pessoal da casa, ao povo que nos assiste aqui no plenário, seu Olívio, Miguelzinho, também quem nos assiste pelas redes sociais. Não gostaria de divergir do meu colega Sérgio por questões partidárias, mas eu acredito que a gente está, assim como no outro projeto que veio descrito para que seria destinado, e concordo com o que a vereadora Eduarda mencionou há pouco. Gostaria que tivesse vindo nesse, mas o prefeito teve aqui, descreveu certinho, igual fez na outra vez, no outro projeto. Eu estou aqui com o meu computador na página aberta, no anexo do projeto do empréstimo, e a gente ainda tem cerca de 65 milhões que tem o lote montado de projetos pelo Paraná Cidade. Isso precisa de contrapartida, como a vereadora falou, tem vários e vários projetos em andamento. Esses 65 milhões tem a documentação, pelo que está aqui, tudo ok. Tem aqueles primeiros 38, 43 lá que o município já anunciou, mas tem mais 65 engatilhado com a documentação certinha em andamento. Então, eu também comungo dessa angústia, Sérgio, de talvez não vir. A gente ouve muito boato. Semana passada, na outra, quando estivemos em Curitiba, ouvimos algumas coisas, mas a gente nunca sabe quando é boato e quando é fato. Mas ouvimos alguma coisa.
O que a gente não pode fazer é perder a esperança antes de tentar, né? E lembro de outra coisa também, que é um projeto nosso, inclusive da Itaipu, para poder sair os 8 milhões e 800 mil em pavimentação asfáltica no interior. A gente vai precisar só o da nossa parte, 1 milhão e 1,5 milhão, 1 milhão e 570 aproximadamente. Então, assim, não gostaria de divergir, mas pensando no bem do município, acredito que tem que ser favorável. Sou da Comissão de Finanças e Orçamento, veio tudo certinho lá de baixo. Então, tem um potencial de endividamento, não que isso seja uma desculpa, né? Mas acredito que o momento de se fazer investimentos é agora, que a coisa está andando. E não esperar estagnar de volta para daí começar tudo de novo. Eu também acredito que tem que se dar seguimento independente de se vai ser o atual prefeito, que vai ser o próximo lá no outro mandato e tal. Mas eu acredito que os projetos que são benéficos para a nossa população, eles precisam ter andamento. Sempre que se quebra aqui, até alguns dias atrás, a gente discutia dos valores que ficaram do Américo Belé, né? Alguma coisa ficou em caixa e tal. E para isso, o atual prefeito teve que dar contrapartida. É mérito dos dois prefeitos, do que deixou os projetos andando e do que executou. Então a gente tem que saber, quando está no legislativo, separar essas coisas. A gente tem que bater quando precisa bater, mas eu acredito que quando é necessário a gente ajudar, a gente tem que fazer a nossa parte. Obrigado e devolvo a palavra, senhor presidente. Obrigado, André. Um minutinho para o vereador Pibe. Obrigado, presidente. Então, eu queria só mencionar que o asfalto e o recapeamento asfáltico não precisa de contrapartida, tá? Do Estado não precisa. E eu acho que está na hora de nós levar em conta o que sempre foi repassado a nós na CANSOP. Parar de vermos nossa Casa de Leis como um puxadinho da administração. Nós temos que ter nosso posicionamento na coisa correta. Por isso que eu sou contra esse projeto. Eu acho que não é necessário. Pela arrecadação que nosso município tem hoje, eu acho que não seria necessário todos esses 8 milhões. E só passando um pouquinho que a colega mencionou, os asfaltos que foi executado em 2025, é recurso do meu deputado Gugu Bueno, quase 5 milhões, que não foi executado tudo em 2024. Foi dado sequência, com certeza, pela administração do prefeito Neivor, mas é recurso anterior, simplesmente foi dado sequência ao recurso que já estava garantido. Devolvo a palavra ao presidente. Continua a discussão. Com a palavra a vereadora Ivone. Obrigado, presidente. Eu quero iniciar dizendo que sou favorável ao projeto, sim. O prefeito esteve aqui, então, na sessão passada, nos explanou muito bem, nos explicou muito bem quais seriam os motivos desses 8 milhões. Mandou para nós, então, também no que seria gasto, eu acho que muito bem explicado e em papel impresso. Então, a gente tem em andamento ali 47 ações, né? Como a vereadora Eduarda explanou uma a uma, com um projeto aprovado de 104 milhões. Pode ser que alguma coisa realmente não venha, mas esses 8 milhões, eles serão pegos conforme a necessidade. Isso foi o que o prefeito também nos deixou bem específico aqui. Então, se não precisar os 8 milhões e pegar 3 milhões, o juro será em cima dos 3 milhões. Então, eu não acredito que ele vai pegar os 8 milhões e colocar no caixa, pelo menos foi o que ele nos passou. Então, à medida que vai entrando, e esse é o momento que nós temos para ter esses projetos, para fazer o município andar de uma forma que a gente está vendo aí. Muitas pessoas falavam em estagnação anterior, a gente sabe que estava andando, mas a gente sabe que deu uma boa acelerada do ano passado para cá. E a gente vê creches aí acontecendo, a demanda é muito grande, muitas pessoas cobrando. E eu acredito que está acontecendo, assim como o trevo vai ser para a população, pessoal que mora ali na região da Santa Bárbara e até a própria área industrial. Está parada nesse momento, mas a gente sabe que já iniciou, grande parte da obra já foi realizada. Eu tenho bastante recurso para vir através do meu deputado e que precisam de contrapartida. Tenho maquinário chegando aí de mais de R$1.200.000, que eu acho que até o final do mês vai estar em Capanema, e a gente sabe que tem a contrapartida no município. Tem a reforma da UBS lá do Santo Expedito, que tem a previsão de sair em breve, também precisa de contrapartida, apesar do valor não ser muito grande, 300 mil.
Assim como tem outros recursos também. Tem o asfalto aí, esse não sei como que vai ficar, a gente sabe que tem projetos aqui que a gente sabe que pode não vir, mas se nós não conseguirmos isso esse ano, para o ano que vem, a gente sabe que vai dar uma segurada em tudo, né? Esse é um cenário, é um momento que nós temos para acelerar o máximo que der. E se alguma coisa liberar e não tiver contrapartida, fica com. Então, por isso, eu sou favorável, acredito nessa administração, o suficiente para votar favorável a esse projeto e dizer que está muito bom e a gente espera que continue nesse patamar. Obrigado, presidente. Obrigado, Ivone. Continua a discussão. Brizola com a palavra. Seu presidente Dirceu, senhores vereadores, senhoras vereadoras, pessoal que nós visitamos com as suas presenças, Miguelzinho, seu Uli, e o rapaz lá do Concórdia, nosso carinho, nosso respeito. O pessoal está nos ouvindo pelas redes sociais também. Senhor presidente e senhores vereadores, eu ouvindo a colocação dos senhores vereadores, das vereadoras, com muito atento. Vou dizer que todos os senhores têm razão. Todos têm razão. Mas eu sempre falo e volto a dizer, cargo público é desafiador, meu vereador Serginho. Muito bem colocado pela nobre vereadora Eduarda aqui. Que falaram antes de mim, senhor presidente. Nós somos fiscalizadores e que liberemos as coisas para o município. Quem tem o maior compromisso com o orçamento do município é quem está lá na cadeira de prefeito. Eu sempre usei em todos meus mandatos essa colocação. Se acha, eu sempre falo, você acha que deve fazer, deve. Por que tu precisa? O prefeito veio aqui e nos explicou para nós. Por isso é preciso. E outra coisa, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, pessoal que está nos ouvindo. Pode fazer os 8 milhões, autorizar, mas pode não usar esses 8 milhões. Seus prefeitos também, é difícil quem pegou e usou tudo, o vereador Serginho. Mas quero dizer para os senhores, que a democracia é esse direito que os senhores têm de colocar as ideias dos senhores e nós temos. Essa é a democracia. Mas eu acho que, acima de tudo, senhores vereadores, senhoras vereadoras, nós temos um compromisso também de não deixar parar os projetos. Vamos dizer, eu também, Serginho, vi um boato que pode não liberar dos estados, não só do Paraná, de vários estados, do Brasil, né? Pode não liberar. Mas se vem liberar, o que pode acontecer? O que pode acontecer? Não vão ter conta, pode fartar para outras coisas contrapartida. E outra coisa, de uma hora para outra, em 10 dias, não faz o projeto, reúne a Câmara e aprova. Isso não existe. Então, é uma seguridade, já ter confiança no governo, tem certeza, a seriedade e da equipe, que se não ocupar, não vai gastar. Gilmar, só vai ocupar? Só vai gastar se ocupar? Tem vários prefeitos que fizeram isso aqui. Eu sei que é meio preocupante o valor, vereadores e vereadoras. Só que eu quero deixar que vocês entendam também uma coisa. Eu brinco falar isso aqui pelos anos que tem de vida pública, nosso presidente. Nunca da história de Capanema teve tanto e tem tanto projeto para sair como agora, nesse ano. Como nesse mandato. Nunca vi tanto. Queira Deus. O povo de Capanema merece. Nós merecemos. Os maiores municípios do sudoeste do Paraná é o nosso querido município de Capanema. E eu tenho esse compromisso, eu tenho medo de ser. Eu me lembro que lá no começo, quando eu estava gateando na vida pública, eu votei contra um projeto, até hoje eu não esqueço. E não aconteceu umas obras porque eu fui contra. Eu achava na hora que eu estava certo, depois eu vi, André, que eu estava errado. Eu para minha mulher hoje, contra o governo, eu posso prosear. Mas difícil eu votar. Que quem tem o compromisso, se eu sentar naquela cadeira, sentar qualquer um dos senhores, qualquer um dos capanemenses, Dirceu, que sentar lá, o maior compromisso com o orçamento, quem que tem? Quem que tem? Nós, vereadores, temos compromisso de ajudar, acompanhar, mas o maior compromisso é de quem está na cadeira de prefeito. Porque eu não penso que o prefeito fazer um financiamento para não usar o negativo. Eles têm uma sequência de pensamento. De tanto eu conversar com o prefeito nessa minha vida pública, graças a Deus, que me orgulho, eu cheguei a ser meio prefeito, eu aprendi um pouco com os prefeitos. Né? Porque o medo dele é que nem nós lá em casa, na sua casa e nós queremos fazer uma coisa, ainda não temos esse orçamento para o ano que vem. Vamos preparar esse ano, fazer ano que vem, vamos guardar um pouco para o ano que vem. Assim, a administração pública, uma certeza que vai ser bem aplicado o recurso. Então, eu concordo. Pelo montante, o valor, eu concordo com vocês de questionar.
Dou razão. Não posso tirar a razão dos senhores. Posso? Nunca posso fazer isso. Agora, eu quero dizer das minhas razões, porque eu quero que aconteça. Eu espero que venha todos esses projetos, tanto da área estadual como federal. E daí o governo tem que estar com dinheiro em caixa para dar contrapartida. Olha, senhores vereadores e vereadoras, nós perdemos muito projeto bom em Capanema, meu vereador Serginho. Não por não ter recurso, não ter contrapartida, por não andar as coisas. Por não andar. Quem estava na cadeira de vontade de fazer não conseguiu. Não sei que atrapesso que deu, que não andou. Agora está andando diferente as coisas, Gilmar. Eu estou sentindo diferente. Eu vou usar só 3 obras que eu não tem vezes que eu falei e comentei nessa casa há mais de 15 anos. Inflação das pontes. Você viu, hoje está saindo a Jaro Grande lá. Está saindo o papel, está andando. Alegria daquele pessoal lá, Dirceu. O asfalto do Marechal Duas Barras. Se falasse aquilo ali e ganhasse um pouco, eu era um cara rico. Porque eu ia lá para a comunidade e vou. Lá para as comunidades, eu falava, olha esse asfalto. Aí eu não parei de bater e estou com vocês, estou firme, cheio de saúde, para sair. Está saindo. Tem agora praticamente quase citado do Paradise Duas Barras também, André. Né? Então, as obras estão dando. Eu tenho medo de não votar a favor e depois, dar qualquer coisa, eu ser responsabilizado. Agora, não quer dizer que os outros são obrigados a acompanhar eu. Eu vou votar a favor, porque eu sonho que vai acontecer esse projeto e as coisas vão andar. E eu tenho mais poder de cobrar o prefeito também. Tenho mais poder de cobrar o prefeito também. Não é que aqueles que não votaram a favor não têm poder. Tem também. Mas eu tenho mais aí, né? Ó, eu votei. Porque quando foi votar o acordo com a usina, foi votar o acordo com a usina, eu pedi. O senhor vai investir no Marechal das Barras e na Vaca Branca? Vou investir. Vou investir. Então, conta com o meu voto. Se o senhor dizer que não vai investir, não conta com o meu voto. Não, vou investir. E está investindo. Está investindo, então não é agora que não vai ouvir nós, não vai prosear com nós, vai acontecer. Eu tenho certeza que vai acontecer muitas coisas boas. E pode não usar todo esse dinheiro agora também. Então, é um crédito que ele vai ter de garantia se precisar. Né? É muito bem explicado o que ele explicou aqui. Por isso, seu nobre presidente e nobres vereadores, senhores queridos vereadores, respeitando toda a decisão de vocês, todos. Eu sou favorável por causa disso aí. Geralmente eu tenho um partido que eu faço parte que me orgulho. Eu sou municipalista. Viu que é municipalista? Eu tenho a obrigação de trabalhar o meu município e defender as coisas que eu acho que é importante para o meu crime. Mas nada contra quem não tem essa ideia igual eu. Cada um tem um jeito. Uns são municipalistas, uns defendem um grupo, outros defendem o Estado, outros defendem a União. Eu sou municipalista. O Brizola, meu parente, ele era estadista. Defendia o Brasil. E eu defendo o município de Capanema. E quero que o meu município vá muito bem. E vai, pode ter certeza. Sou favorável ao projeto, senhor presidente. Obrigado, Brizola. Continua a discussão. Eu vou passar a palavra e a presidência para a Ivone, a secretária, poder falar um pouquinho também. Assumo a presidência e devolvo a palavra para o vereador Dirceu se pronunciar. Senhora presidente, nobres colegas, ouvindo todas as colocações, sempre escrevendo, analisando, geralmente não me pronuncio. Acho que tudo que foi falado já está mais do que esmiuçado. Mas eu só quero, isso que não é para um, para dois, que teve poucos que vieram na audiência pública. Nós tivemos audiência pública da saúde, nós tivemos audiência pública das finanças, e que pela primeira vez, em relação às finanças, quem convoca é a Câmara de Vereadores na Comissão de Finanças e Orçamento. Nunca foi feito. Então, a partir de agora, é a responsabilidade da Câmara. Tem que ser dessa maneira. Conversando com o No, eu disse, No, isso aqui está errado. Quem convoca é a Câmara. E tanto a audiência pública da saúde como a audiência das finanças do município foi colocado no grupo, tem que ter o tempo regimental. Então, fica aqui a minha cobrança em relação a isso, para a participação dos vereadores. Porque se tivéssemos todos participado dessa audiência pública, nós teríamos a possibilidade de fazer perguntas. Como é que é isso? Como é que é aquilo? Estava aqui as duas. Há essa necessidade de se fazer parte para depois, por exemplo, Serginho, a questão da saúde pública. É o momento, na hora da audiência, de pegar a palavra e colocar os pingos nos is.
E eu vou dizer a todos aqui, eu às vezes posso até não concordar com o que um vereador fala, mas eu nunca vou tirar a palavra e o direito de falar. Por isso que quando se tem uma audiência pública, nós devemos participar. Por exemplo, quando o prefeito veio aqui falar sobre este projeto dos 8 milhões, todos foram convidados. Nós tínhamos, inclusive, a possibilidade de fazer antes, tivemos que fazer depois. Mas todos já sabiam. Era o momento de fazer as perguntas ao prefeito. De dizer, sem medo nenhum. Prefeito, mas não vai acontecer isso. Será que isso vai dar certo? Esse é o momento. Por isso que se traz o prefeito para conversar. O André falou bem quando disse, eu acho assim, divergir nas palavras, naquilo que pensa, é da nossa casa. Se todos tivessem a mesma opinião, ia colocar 2 só, tá bom, resolvia tudo. Mas divergir é normal. Mas eu quero dizer assim, só para a verba dos 10 milhões que seria da Itaipu, é 1,5 milhão. De 8 milhões, só daqueles 10 milhões, que a princípio era 10 milhões, mas ele vem 8 milhões e meio. 1,5 milhão é de contrapartida. Vamos começar a pegar os outros projetos e descer para ver se vai ser mais. Não vai, gente. Não vai ser demais, entendeu? Então, assim, vamos contestar, mas quando vem vamos ficar dizer com que nos ouça. Eu não era assim. Às vezes tínhamos que não gostavam até que eu fazia as perguntas, era até crica demais, mas eu acho que aí é o momento de se tirar as dúvidas. É o momento de se tirar as dúvidas. Quando o Serginho falou de quase 11 milhões do Belém, não foi, Serginho. Final do primeiro mandato foi 4 milhões e 900. Depois, acho que faltando 2 anos para o último mandato, foram 3 milhões e 500. E passou por essa casa mais 3 milhões e 500. Mas não foi para frente. Não houve 2 vezes de 3 milhões e 500. Por que não houve? Vamos analisar bem. A diferença, eu não estou criticando isso ou aquilo, a diferença do governo anterior para o governo de agora é que os projetos estão andando. Vocês entenderam? Quanto mais projetos, mais contrapartida. É necessário isso. Então, mais uma vez eu falo, né? Nós temos que ter essa certeza do que estamos falando, né? Porque se eu sou contra, tudo bem, é direito. Mas nesse caso aqui seria importante. Felipe, quando você falou do projeto da Santa Ana a Nova Veneza, da Veneza a Santa Ana, eu e a Edna estivemos numa reunião aonde já foi dado aos munícipes da região uma alavancada e a possibilidade de se fazer o asfalto. Lembram os senhores? Eu fui muito criticado. Quando veio aqui para a Câmara aquela autorização para fazer o tapa-buraco do São Luís da Santa Ana, eu disse com todas as palavras, eu não lembro mais quanto que era 2 mil, não tenho certeza mais. Eu disse, não vão fazer tudo. E, logicamente, no momento que foi... Boa noite, seja bem-vindo. Jean, seja bem-vindo. No momento que foi lá para Santa Ana, lá para a região do São Luís, eu fui massacrado. O Dirceu é contra. Eu nunca disse que era contra. Eu era contra a maneira que estavam fazendo e eu estava certo. Não conseguiu terminar. Hoje tem a possibilidade de um asfalto ali. Então já foi feita essa reunião e
tem a possibilidade, sim, de acontecer. O que nós não podemos, que aí eu peço para vocês analisarem, é deixar de fazer acontecer algum projeto por falta de contrapartida. Não pode. Quem sabe se o Belé, lá nos primeiros anos dois mandatos dele, tivesse feito um bom investimento, um bom financiamento, quem sabe as coisas tivessem melhorado, tivessem andado mais. Eu não quero criticar ninguém, mas nós temos muitos projetos. Sérgio, quando se fala que falta remédio no posto de saúde, uma coisa é um dinheiro, né, para um projeto. Outra coisa é verba para a saúde. E o que não falta? Verba para a saúde não falta. Então, se tem coisa errada, nós temos que fiscalizar e dizer por que está acontecendo isso. Capanema, eu posso dizer. Eu vou lá, consultei lá em Beltrão, lá em Cascavel, e chego ali, tudo é dado. Não só para mim. Que a gente chega e faz uma pesquisa, senta do ladinho, primeira vez, o que tu está fazendo? Pessoa que a gente conhece. Não, eu vim pegar autorização para fazer exames. E os exames são dados. Os gastos, né? Na audiência foi colocado que, em média, agora está se gastando 26%. Eu digo, é uma quantia bastante grande, mas que se gaste, na verdade, eu acho que gasto é investimento. Então, as verbas vêm para determinados setores, onde outros setores, como saúde, por exemplo, não tem como não vir verba, tem que ter verba. Se você tem alguma coisa errada, o momento é de chegar e cobrar. Tem que se cobrar. Esse é o nosso papel. Então, minha gente, vocês se pronunciaram contra, cada um faz aquilo que acha. Eu tenho uma certa convicção da necessidade para que os projetos possam andar. E eu assinei a ação lá, junto com vários de vocês aqui, para fazer esse asfalto ali, que vai ali para a Gaúcha, né? Desde o centro, aqui até lá embaixo. Então, eu gostaria realmente que os senhores pensassem, analisassem. Se lá na frente nós perdemos verbas por falta de dinheiro, não vai ser por causa desse projeto. Então, cada um de vocês analise, já deram seus pensamentos, palavras. Eu lembro que em algumas situações, tem um colega meu aqui, nós éramos vereadores juntos, e ele fazia a comparação dos gastos de determinado local. Ele dizia quantas dúzias de ovos o agricultor tem que vender para conseguir isso, quantos sacos de milho tem que vender para conseguir isso. Essa é uma fala política, não é uma fala administrativa. Entenderam? Então, assim, acredito da necessidade, importante, e eu sempre disse, se é para fazer algum investimento, algum financiamento, que se faça nos primeiros anos, para poder pagar um pouco desta dívida dentro do seu próprio governo. Devolvo a palavra e a presidência. Obrigada, presidente. Continuando a discussão. Serginho, então, com 1 minuto para sua fala. Dirceu, na verdade, quando a gente fala, os mecanismos foram dados aqui. Por que eu estou votando contra? São 20 milhões que nem o governo teve. 14 milhões e meio da Odebrecht, que é recurso livre, e 6 milhões que tinha ficado em caixa do Belé e 3.300 que nós passamos. Então, nós temos recurso para 200 milhões sem mexer no orçamento do município. Eu não estou contestando a questão, vamos dizer assim, eu estou vivendo, quando eu chego lá na unidade de saúde, eu vejo o pessoal ter que brigar para ganhar uma caixa de remédio. Isso vi hoje ainda. Estava hoje de tarde lá e vou passar mais lá fazer filmagem amanhã depois, vou filmar. E vou trazer a público. Porque, na verdade, vamos dizer assim, alguns medicamentos, inclusive medicamento
que estava faltando do sistema aí, em que o pessoal tem um remédio controlado. Então, tipo assim, essa é a minha contestação. Na questão de vocês quiserem aprovar os 8 milhões, vão aprovar, mas nunca vi num período de 1 ano e 5 meses ter 28 milhões de recurso livre. E grande parte dessa maioria de empréstimo dentro dessa casa de lei. O estranho quando um governo se libera tudo, quando o outro não se libera nada. Né? Quando estão sentados do lado do governo, tudo está normal. Quando está sentado do outro lado, nada vai. Então, essa é a minha indignação, presidente. Né? Essa forma de pensar. Cada um pensa a forma que quiser. Vamos dizer assim, até uma altura vai, agora dali para frente nós temos que questionar o município. Nós temos que questionar, porque na verdade, tipo assim, a gestão passa e o município fica. Os pepinos ficam. Né? Então nós temos que analisar isso. Essa é a minha preocupação. Agora, se não tivesse um acerto da Odebrecht, era outra história. Né? Mas nós temos recurso livre para vir para fazer o cumprimento daquilo que foi dado por essa Casa de Leis. Devolvo a palavra ao senhor presidente. Continua a discussão. Vereador Eduardo, mais 1 minuto. Rapidinho. Só para título de informação, vereador PIB, o senhor disse que não foi preciso pagar contrapartida dos asfaltos vindo do seu deputado? Agora, porque lá em 2025, 300 mil reais. Agora, eu tô com projetos agora. Então, Assim, ok. perfeito. Beleza. Obrigado. Continua a discussão. Vereadora Edna. Boa noite, presidente ao público que está aqui hoje presente, nos assiste pelas redes sociais. Bom, já que foi falado também da saúde, da farmácia, do posto de saúde, eu como funcionária da saúde e que trabalho 26 anos já nesse setor, sempre houve falta de medicamentos. Nunca teve tudo 100% e nunca vai ter. O que aconteceu agora e que está acontecendo ali na farmácia que eu estou por dentro? Todo mundo sabe que tem as licitações, né? E o que acontece? Dinheiro tem. Foi feitos os pedidos. E o que acontece? A empresa licitada, de última hora, ela decide cair fora. Desistiu. E daí? Tem que iniciar todo o processo que todo mundo sabe como é que funciona. Eu não preciso nem explicar como é que funciona as normas ali de licitação. Por isso que está tendo a falta de medicamento, de algum tipo. E eu falo assim, ó, hoje mesmo foi um paciente lá no São Luís que ele tinha uma lista enorme, inclusive 3 folhas de medicamento que ele pega. De todos aqueles itens, 3 tipos ele comprava. Hoje mesmo, na farmácia do São Luís, mais 2 foi dado para ele, que não tinha. Lá no posto de saúde do São Luís, eu falo porque eu trabalho lá, e posso falar com precisão, nós tivemos que aumentar a farmácia. Nós tínhamos uma farmácia de um tamanho, e a semana passada, inclusive na conferência, o nosso secretário estava lá, Conferência da Saúde, as pré-conferências, foi comentado sobre... E vai vir mais medicamento. Já veio e tivemos que aumentar. Inclusive, os psicotrópicos também estarão no interior, nas farmácias municipais. Por exemplo, nos distritos. Então, assim, tivemos que aumentar a farmácia de tanto medicamento. Eu gostaria, assim, que as pessoas fossem em outros municípios fazer a visita nas farmácias de outros municípios. Porque eu vou muito... Um exemplo que eu dou, o município de Ampere, que eu vou muito para lá. Gente, é impressionante a medicação que nós temos aqui e que em outros municípios não tem. Temos uma farmacêutica que era de Realeza. Ela fica boba e ela pega certos medicamentos e fala, isso aqui não existe lá em Realeza. Então, assim, é triste. Eu acho que as pessoas teriam que ter outra experiência fora do nosso município. Porque quem sai para fora vem com outro pensamento, elogiando Capanema. Agora, quando as pessoas vivem só aqui e não têm outra experiência fora, eles acham que aqui em Capanema tudo é ruim. Eu falo porque eu trabalho lá na saúde. E remédio tem, gente. Às vezes as pessoas levam 10 tipos gratuitamente, e se tiver que comprar um, elas vão reclamar. Sabe? É triste.
Claro que a gente sabe que tem pessoas que não têm condições, que é difícil ter que pagar aquele remédio. Mas a nossa farmácia tem remédios caríssimos que eu sei que eu comprava para minha mãe anos atrás, era caro. E hoje está tendo no posto central. Então, presidente, obrigada pelo espaço. Devolvo a palavra, presidenta. Obrigada, vereadora. Continua em discussão. Mais um minutinho para o vereador Dirceu se pronunciar. Obrigado, obrigado, presidente. Duas coisinhas, rapidinho. Eu já falei isso aqui em outra sessão. A nossa saúde não é de hoje. Nossa saúde, ela é louvável já de algum tempo. Mas não podemos nos esquecer que em outros lugares é bem difícil. Eu só vou discorrer que numa ocasião, na praia, com um dos meus filhos, doente, eu fui no posto, não fui atendido. Eu fui no hospital para pagar a consulta, também não fui atendido. Com dinheiro no bolso, eu não conseguia nem o atendimento. Até que eu estava em Guaratuba, fui para Matinhos, lá eu consegui um posto onde atender um dos meus filhos com aquelas viroses que acontecem. Então, assim, nossa saúde, ela vai melhorando cada vez mais. Eu sinto isso porque recentemente passei por várias necessidades e eu sempre fui bem atendido. Ponto. A questão, Serginho, das verbas da Odebrecht, ela não vem, se ela viesse tudo num soco só, seria interessantíssimo fazer tudo, né? Mas ela vem mensalmente durante os 4 anos, vai pingando, vai entrando esse dinheiro para ser utilizado. Cabe a nós investigar, acompanhar e saber onde é que essa verba está investida. Eu sei, eu já sei. Parte dessa verba está sendo investida lá naquele asfalto 2 barras a Marechal. Então, assim, não podemos contar com um dinheiro que vai vir ainda, a grande parte, a partir do segundo ano, terceiro, quarto ano, vai vir um valor maior. Por enquanto, é um valor menor. Então, é nesse sentido que eu estou falando. A nossa situação é agora. Nós precisamos agora. Como o senhor mesmo disse, se der na trave alguma coisa, pelo menos o que está empenhado, que se faça e que se tenha dinheiro para pagar as contrapartidas. Devolvo a palavra. Continua em discussão. Mais alguém para iniciar? Presidenta. Pois não, vereador Brizola, com a palavra. Desculpe, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Eu falei que eu usei um pouquinho a expressão das obras que eu lutei tanto para acontecer pelos anos que nós temos aqui nessa casa, que eu sempre me orgulho. E uma eu deixei fora tão importante. Não sei se todos os senhores conhecem, mas grande parte dos senhores sabem lá do cemitério, próximo ao cemitério das 2 barras. O orçamento estava desbarrancando, lavando. E eu lutei vários mandatos nos governos municipais para eles tubular a parte do orçamento, porque estava terminando com o orçamento e atingindo o cemitério de 2 barras. Nenhum antes do governo, e nem o secretário de obra negou para mim. Só que não venceram fazer e não fizeram. O que aconteceu agora, presidente? Foi bom colocar aqui para o pessoal de lá ouvir. Quando for para lá fazer as estradas para lá, que até deu umas confusão no vereador Serginho por causa das costas das estradas que empurraram, que eu não quero entrar nesse tema aí, porque não é para a gente também isso aí, né? Tem secretário de Invenção de Obra que está cuidando dessa questão. Daí eu fui lá ver. Daí vim e falei com o prefeito, é muitos anos que eu venho pedindo para votar. Gente, quero que vocês vão lá ver que trabalho que foi feito. É uns 15 anos que eu venho lutando e não consegui. E o cemitério não é do município, é da comunidade. Só que o município ele tem compromisso também com a comunidade. Né? Então, atingir o orçamento, atingir o cemitério. O que aconteceu, vereador Gilmar? Esse prefeito autorizou, eu não tenho bem certeza, mas é uma quantia grande de tubo. Tubulizaram toda aquela extensão, que eu tinha um sonho. Fui lá antes de fazer, por exemplo, o prefeito, ele prometeu que ia fazer, fizeram, e eu fui lá esse dia para ver. Disse, eu quero que tu veja o trabalho que foi feito lá. O pessoal estava muito parceiro, que eles nem falavam mais, eles estavam desacursados. Tem vereador que sabe, acho que o André sabe, lá passou também sabe. Quero que vocês vejam o trabalho que foi feito. Eu fiquei muito feliz com isso aqui. E é tanto que eu não fiz nenhum documento da casa, nenhuma indicação, nada, porque eu tinha um projeto perfeito e ele falou para mim,
eu vou fazer, Brizola, pode deixar. Tu viu que eu não fiz a indicação, não fiz. Eu quero ver. Os fizeram. Eu não quero exagerar aqui, mas gastaram 60 mil de tubo do município. Dinheiro bem empregado. Porque estava acabando com o orçamento e o próprio CNPq lá. Era uma falta de vergonha. E a comunidade não tem esses recursos aqui. Cabia poder público fazer. E agora foi feito. Então é mais uma obra que me leva à vontade de votar a favor por causa disso aqui. É obras que eu bati muito tempo e não consegui. E não quero criticar quem estava antes. Eu sempre fui de governo e de bancada. Fizeram coisas boas também. Mas quantas coisas que eu cobrei não puderam fazer. E agora está saindo do papel, está saindo. O povo está ganhando. E com isso eu fico contente. Obrigada, senhor presidente. Obrigado. Continua a discussão. Mais alguém? Então, eu devolvo a presidência ao vereador Dirceu para colocar em votação. Recebo a presidência e já coloco em primeira votação o projeto número 17 e peço à secretária que eu faça nominalmente. Vereadora Edna, Favorável. vereador André, Favorável. vereador Pibe, Como mencionei, fui favorável nos 3.300.000 e sou contrário aos 8 milhões. vereador Serginho, Contrário. vereador Brizola, Favorável. vereador Gilmar, Favorável. vereador Eduarda, Favorável. vereador Jean, Favorável. vereador Ivone, favorável. Aprovado, então, o projeto em primeira discussão e votação por 7 votos a 2. 8. Presidente. Não, eu não posso. É 7-8. É que nós... 7-2. 7-2. 7-2, tá certo. Muito bem. Discussão e votação do requerimento número 10/2026, autoria do vereador Pibe. Ementa solicita o envio de documentos comprobatórios referente ao pagamento do TID realizados aos servidores atuantes da Secretaria Municipal de Saúde. Em discussão, a palavra ao vereador. Obrigado, Pibe. presidente. Presidente, então veio várias colocações, denúncias que dentro da secretaria tem pessoas sendo beneficiadas nas questões de TIDs, às vezes nem estão indo viajar, mas estão recebendo. Então, por isso esse meu pedido de envio de documentações, né? Mas que nem o Serginho não quis, já tinha pedido antes 2 vezes a palavra na questão do projeto anterior, mas eu queria mencionar um pouquinho da saúde, sim. Quinta tarde, era umas 6:30 da tarde, veio um senhor, até teu amigo, lá do Santo Expedito, mora na esquina, do lado de baixo da comunidade, lá bem seu amigo. Faz 4 meses que ele está esperando uma psicóloga. Medicação controlada dele ele não tem, foi no CAPS. E eu acabei denunciando o psiquiatra do CAPS lá ao secretário. E ele tomou uma atitude lá, porque anteriormente, no Poço São Cristóvão, e mais o Poço São José, eu fui até lá, tinha caixas de medicação assim, onde o médico psiquiatra receitava para as pessoas com algum problema mental, mas os filhos, pais, viram que se alterou muito essas pessoas. E levaram até o posto de saúde e devolveram, não queria mais essa medicação. E 2 desses que receberam a receita do médico não tinha no posto, eles foram para comprar em certa farmácia. E esse farmacêutico me chamou e falou, Pibe, não sei quem que é o psiquiatra, mas está receitando medicação para louco. Ou quem não está louco vai ficar. Falei, sério? Ele me mandou uma foto. Falei, cara, eu não entendo muito. Ele falou, Pibe, estou te falando. Daí que eu fui chamado esses 2 postos de saúde, no São Cristóvão e no São José, onde, por Deus, presidente, caixas cheias de medicação, onde pacientes vieram devolver. Aí repassei ao secretário, o secretário tomou atitude, parabenizar ele, tomou atitude e fez a retirada do psiquiatra lá do CAPS, não sei, está atuando, acho que no posto central, não sei qual que é a série M dele, mas enfim, que eu sei, ele estava atuando como psiquiatra e a medicação estava, pessoa que não estava totalmente com problema, acabou ficando com problema. Devolvo
A palavra, presidente. Obrigado, PIB. Continua a discussão. Não havendo ninguém se manifestar, vou colocar em votação. Quem estiver favorável, permaneça como está. Quem for contra, levante-se. Aprovado. Não havendo mais matéria constando na pauta desta sessão, lembro, a Câmara estará fechada quinta e sexta devido ao feriado de Corpus Christi. Agradeço a todos e declaro encerrada a presente sessão. Boa noite, fique com Deus. Boa noite. Boa noite.